Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 às 7. Na noite de hoje, assim como na de amanhã, encerrando essas nossas reflexões, nós vamos estudar sobre o segundo sacramento, né? Alguns chamam de ordenança. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, que aponta para mistério. Segundo a tradição reformada, o que ocorre ao celebrarmos esta ordenança de Cristo, ocorre uma graça espiritual ali presente. Nós não somos simplesmente memorialistas, não acreditamos que o sacramento é apenas uma lembrança, pois a Bíblia diz que aquele que come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, e que há uma verdadeira edificação espiritual. Portanto, a simples lembrança não teria tamanho poder. Por outro lado, nós não temos uma visão de uma presença física, né, ou de uma presença espiritual de Cristo nos elementos. Nós celebramos numa perspectiva distinta, uma perspectiva da celebração da comunhão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, o sacramento da ceia como o sacramento da comunhão. Veja que Atos 2,42 nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Um aspecto essencial da fé cristã é precisamente que a comunidade da fé, que tem uma união mística com Cristo, se torna o seu corpo, celebra esta comunhão. A comunhão com Cristo, é verdade, e a comunhão uns com os outros, com o corpo de Cristo. Não apenas numa lembrança, mas nós celebramos verdadeiramente e espiritualmente esta comunhão. E isto está demonstrado fisicamente através da celebração da ceia do Senhor. Esse aspecto comunitário e essa bênção coletiva que Deus ordena à sua igreja não é uma opção. Nós lemos em Hebreus 10:25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Neste período que temos vivido de pandemia, muitas pessoas estão privadas do convívio da igreja e certamente isso tem o seu efeito colateral. É ruim, nós não desfrutamos da comunhão dos irmãos e espiritualmente nós estamos mais privados, né? Embora muitas atividades tenham retomada, mas alguns por questões de saúde ainda permanecem ausentes. O propósito de Deus para a nossa vida é que nós celebremos espiritualmente, e há uma promessa do Senhor Deus de ordenar a bênção na comunhão coletiva da igreja, no culto público, na adoração. E isto é experimentado espiritualmente pela fé, na adoração pública, mas pela graça do Senhor, as realidades espirituais que nós desfrutamos na nova aliança em Cristo são confirmadas e seladas, simbolizadas, tudo junto, nos sacramentos, tanto da entrada, que é o batismo, quanto da permanência, que é a ceia. Esta realidade da igreja como um corpo de comunhão mútua está presente na própria dinâmica da igreja. Pedro escreve dizendo: serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Há um chamado para o serviço e para a comunhão que vai aparecer. Vai aparecer no culto, vai aparecer na celebração dos sacramentos, na celebração da ceia do Senhor, vai aparecer na consagração dos dízimos e ofertas, que a Bíblia vai chamar aqui de uma graça, que nos é dado o privilégio de participarmos. Quando Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 9, nós vemos nos versículos adiante, né, os versículos 7 e 8, o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. A distribuição, a oferta, a entrega dos dízimos, a consagração, de tudo isso faz parte dessa celebração da vida da igreja, da comunhão. Nós investimos na expansão do reino de Deus. E a igreja cristã tem como referência mínima o padrão do Antigo Testamento. Às vezes nós ouvimos pessoas dizer: mas dízimo é coisa do Antigo Testamento, Novo Testamento você dá voluntariamente o que quer. Mas a graça da nova aliança é superior à antiga. Se na antiga aliança, que tinha menos, uma medida menor do Espírito Santo, uma intensidade menor das bênçãos prometidas, se partia de uma contribuição de 10%, na nova aliança isso haverá de ser feito liberalmente, ao ponto de algumas pessoas no livro de Atos dos Apóstolos entregarem tudo o que tinha. Nós temos uma referência, que é uma referência da legalidade dos 10%, e nós contribuímos para o serviço do Senhor, para a expansão do reino de Deus. Há um mundo a ser alcançado, e nós temos o privilégio de participar disso. A comunhão da igreja do Senhor é uma comunhão que participa da celebração e também investe na expansão da igreja, do seu reino e desta celebração pelo mundo afora.
O Senhor Jesus nos descreve a realidade tremenda dessa celebração da comunhão, dessa união mística com Ele, quando Ele institui a ceia do Senhor. Em Mateus 26, 26, nós lemos: enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Veja que ele não diz este é, como dizendo que ali está fisicamente o seu sangue. Ele está dizendo isto. É um demonstrativo neutro, ele não está apontando para que aquilo se tornaria o seu próprio corpo. Há uma confusão na teologia romana contra as duas naturezas de Cristo. Porque se Cristo é divino, ele está presente em todos os lugares, mas na sua humanidade, o seu corpo diz respeito à sua humanidade e ele está restrito ao seu próprio corpo. Não há como a presença física de Cristo estar presente em um outro elemento. Isso não seria simplesmente um milagre, mas seria uma confusão da sua própria natureza. A presença de Cristo não se dá nos sacramentos por uma transformação física, como se a sua real presença ali está, apesar do elemento permanecer fisicamente natural. Ela também não está, como diz Lutero, não, ali há uma presença espiritual, de tal maneira que os elementos agora se tornam corpo e sangue de Cristo. Ela não é para nós reformados também simplesmente um memorial. Então, o que a ceia significa para nós, dentro da perspectiva cristã, bíblica, reformada? Bem, sobre isso nós vamos ver amanhã. Eu convido você, amanhã nós vamos estudar sobre isso. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela celebração da comunhão que temos em Cristo Jesus, pelo sacramento da permanência, da confirmação que é a ceia, pela renovação espiritual que tu nos concedes todas as semanas quando nós participamos disso, todas as vezes que participamos disso, da celebração da ceia do Senhor, pelo privilégio de fazer parte desta comunhão e pelo privilégio de financiarmos esta comunhão e este conhecimento, esta celebração pelo mundo afora, com a consagração dos nossos dízimos e ofertas. Pedimos, ó Deus, que tu nos ajudes a experimentarmos a dinâmica da vida da igreja, servirmos uns aos outros, servirmos ao próximo no trabalho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã. Que Deus nos abençoe.